Bom, primeiro, agora, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como disse, vou fazer uma pequena revisão apenas para que consolide algumas coisas do que nós vimos até agora, as conquistas, o surgimento do direito internacional privado, que vai ser importante exatamente para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar nas regras de conexão. Vimos que com a queda do Império Romano, ele vai ter algumas consequências importantes, que para nós parece foi algo que aconteceu há muito tempo, parece uma coisa que aconteceu há muito tempo, e de fato, mas quando você vivencia o tempo em que está vivenciando, ela não aparece ser o resultado de quem vê as coisas séculos depois. Vamos pensar assim, até a própria Bíblia. A Bíblia, a primeira parte do Novo Testamento, foi escrita 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. E as últimas partes, mais de quase 200 anos depois da morte de Cristo. Então, por isso que diz, naquela época, naquele tempo, é uma visão de alguém que está há muito tempo na frente tentando descrever fatos do cotidiano de um tempo que ele não vivenciou. Esse é um aspecto que tem que ser sempre levado em conta quando nós olhamos a história. Quando olhamos a história. E, nesse contexto, a ideia do a unidade, a ideia de unidade, que estava presente no Império Romano, nós tínhamos uma religião, um papa, uma lei para todos do Império. Então, isso passa a ser algo a ser perseguido. Ele passa a ser algo a ser perseguido e as circunstâncias vão fazer com que o Papa se torne o sumo pontífice, né, quando se torna a religião oficial do Império Romano, passa a ser o catolicismo, e há uma perseguição muito grande em relação a alguns aspectos da própria religião. Ela se torna oficial, mas há controvérsias, por exemplo, como nós vimos, da própria natureza de Jesus Cristo. Nós vamos ver o arianismo vai ter uma força muito grande aí no início, dizer que Jesus Cristo era um homem, e principalmente com a invasão dos últimos povos bárbaros, os lombardos, que eram arianos, portanto, inimigos do papado. E eles vão estar em uma posição extremamente estratégica nesse contexto. E o Papa, sem apoio do imperador romano do Oriente, porque o próprio imperador do Romano do Oriente estava envolto em outras questões, em outros problemas, seja o aspecto da iconoclastia, seja o aspecto próprio do arianismo, sejam inimigos, né, os partos, os ávaros, os búlgaros, que vão estar nas suas fronteiras, e o papado vai ter que se aliar politicamente com alguém que pudesse dar apoio. E esse é uma questão de conveniência. E isso vai surgir com a deposição dos últimos reis merovígios, Tilderico, e a ascensão do filho de Carlos Martel, que era grande herói, mas é mordomo do paço, então era mordomo do castelo, mas ele acabava governando. O filho dele é Pepino, Pepino Breve, o Papa vai coroá-lo. Então vai ser uma aliança importante. Em troca, o próprio Pepino vai entregar uma parte do território da Itália para a administração do Papa. Essa questão vai se consolidar com Carlos Magno, e com Carlos Magno, no Natal de 800, ele vai ser coroado novamente imperador. Como a questão da restauração, a coroação como imperador é muito importante. É como se fosse a restauração do Império Romano.
embora não fosse mais Império Romano. Só que o Império de Carlos Magno vai durar até 843. Ele vai ser dissolvido, né, com os netos de Carlos Magno, seguindo a tradição franca, que os territórios eram divididos entre os filhos do rei. É a sucessão sucessoral, né? Os filhos vão herdar a propriedade, como se fosse uma extensão da propriedade do rei. Os filhos vão herdar vão dividir essa propriedade. E o Papa passa a sentir-se desprotegido. Nós vamos ter novas invasões dos povos do leste, dessa vez vão ser os magiares, que vão ser detidos pelo duque da Saxônia, Otto, no Natal em 911. Otto vai deter o avanço dos magiares. E o Papa vai reconhecer isso, e também nessa ideia de retornar à ideia do vai coroar Otto como o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas aí começa uma disputa que não era prevista, né? Uma disputa que não era prevista. Qual é a disputa? Entre o papado e o imperador. Ambos achando que tem primazia um sobre o outro. Isso nós vimos nas últimas aulas, né? Um sobre o outro acha que tem primazia. Esse é um grande problema. E o resultado disto é que ambas as partes começam a buscar fontes alternativas para justificar o seu ponto de vista. Paralelo a isto, nós vamos ter aqui na Lombardia, que embora tenham sido convertidos ao cristianismo romano, nunca esqueceram das derrotas que sofreram da França ou do papado. Então, eles sempre vão estar em uma posição ambivalente. Vão criar uma liga, vão estar sempre em uma posição ambivalente. Se o papado está muito forte, eles se aliam ao imperador. Se o imperador está muito forte, eles se aliam ao papado. Isso vai provocar o desenvolvimento dessa Liga Lombarda, é uma liga das cidades. Então, o fortalecimento das cidades. Um fortalecimento das cidades. Pois é, por causa dessas questões, dessas disputas, é redescoberta em Bolonha um exemplar do Corpus Juris Civilis. E começa a haver um estudo do Corpus Juris Civilis. Nós vimos tudo isso nas últimas aulas, só lembrando que eu estou fazendo essa pequena remissão em razão do problema que tivemos para gravar essas aulas e não colocar disponíveis para vocês. Pois é, então, nessa disputa, encontra-se um exemplar do Corpus Juris Civilis e ele começa a ser reestudado, até porque o sistema feudal, o sistema estruturado, ele já dava vazão de um certo esgotamento, porque as relações sociais elas estavam mais dinâmicas do que o próprio direito bárbaro pudesse dar conta desses problemas. E dentro dessa nova pesquisa que vai ser feita, os comentários que vão ser feitos ao Corpus Juris Civilis, nós vamos ter, então, as escolas dos glosadores. A primeira das escolas estatutárias, a escola dos glosadores. O que eles vão fazer? Vão fazer comentários sobre a lei. E é exatamente em cima desses comentários dessas leis que nós temos o surgimento do direito ao solo privado. Vimos as circunstâncias em que o direito ao solo privado vai surgir. Então, é um comentário, mas visando, de uma forma muito, muito interessante, visando uma necessidade prática. Dentro do Códex, nós vamos ter ali um comentário. Então, o Códex falava, essa Constituição Imperial falava da excelsa Trindade e fé católica,
e ele vai fazer um comentáriozinho ali, diz que nesse código diz que todos deviam estar sujeitos à fé católica do Império, né? Todos os súditos deviam ser católicos. Aí faz um comentário: contudo, aquele que está em Módena, né, oriundo de Bolonha, vai se aplicar a lei de Bolonha, mesmo ele estando em Módena. Isso aqui é um fator importante, porque ele vai dar uma possibilidade de alguém ter uma proteção, mesmo estando fora de suas fronteiras. Porque eu só lembrar que na época do Império Romano, nós vamos ter o princípio da territorialidade das leis, aplicados naquela fórmula de sub qual legis vives, sobre qual lei você vive. Nós vamos ter ali a possibilidade dos federatis, os bárbaros que vão entrar no Império Romano, enquanto o Império Romano ainda existia, na condição de federatis, ou seja, eles juram fidelidade ao imperador, mas seguem suas próprias leis. Isso aqui vai ser um fator, em termos de legislação, complicadíssima para o Império Romano. Que nós vamos ter tudo Império Romano, mas não toda a mesma lei do Império Romano. Isso nós vamos ter um problema muito sério a partir disso. Pois é, então temos os glosadores. O segundo momento são os pós-glosadores. Esse temos o papel de Bartolo, que é um papel extraordinário. O papel de Bartolo, que vai fazer uma série de distinções que até hoje nós temos, seja em relação às regras processuais, às regras de fundo, seja em relação aos delitos, seja em relação aos direitos reais, aos direitos pessoais, seja em relação à ordem pública. Tudo isso o Bartolo trabalhou. O segundo momento é exatamente da ascensão. Isso aqui nós estamos aí, o Trecento, o segundo momento, e a segunda escola. Lembra-se que a escola estatutária, estatuto, quer se referir à lei da cidade. A lei da cidade. E a segunda escola estatutária é a escola francesa. Também vimos que a França ela tem um dilema. O poder do rei tentando se consolidar em relação aos seus súditos e o poder dos súditos em manter seu privilégio em relação ao rei. Então, nós temos ali na escola francesa, dois casos, né? O Charles de Molin, na questão da teoria da vontade, da autonomia da vontade, e o Bertrand d'Argentré, tentando fortalecer exatamente as províncias, que não eram ainda províncias, eram exatamente estados vassalos, em relação ao rei. Então, nós vamos ter dois aspectos importantes que vão ser traduzidos em formas de pensar. Em formas de pensar. Como é que a gente vai pensar o mundo nessa... Professor, então dá para dizer que resumindo, a história do direito privado estaria atrelada com a formação dos estados nacionais, a partir do ponto que essas cidades-estados sofriam pressões internas e externas, e daí fizeram essas predicações sobre as leis conforme elas foram tendo essa necessidade. Daria para resumir dessa forma, tanto na Itália como na França? No mundo todo, mas é mostrar que o direito é uma coisa só. Direito é uma coisa Tá, só. tudo bem que ele estaria atrelado, então, a esses contextos históricos e culturais Sempre, sempre. do Ele é uma... Estado romano naquela época para aquelas leis. Não esqueçam que o direito, o que é o direito? É um conjunto de normas que vai reger a sociedade. Mas ela também é um conjunto de normas ditadas pela classe hegemônica em um dado momento, em um dado local. Então, a necessidade desta classe em criar uma normatividade para seus interesses, ela acaba sendo predominante para a própria sociedade. Isso acontece em todos os tempos, em todos os lugares. Vejam, nesse momento atual que nós estamos vivendo, foi proposta por um deputado do DEM, um partido do Central, um perdão, um perdão das
igrejas em relação ao fisco. O valor de $1 bilhão, de $1 bilhão. É um momento que se vive. Claro, é um momento de conveniência. Em outro momento, isso talvez fosse inadmissível. Mas no momento que nós estamos vivendo, é coerente com o momento que a gente vive. Por mais que você possa se indignar, por mais que você possa achar errado determinada questão, determinado privilégio, é o momento que se vive. É o momento que se vive. Então, isso vai ser uma repetição. Esse é o detalhe importante. Ele vai nos condicionar. É claro que a necessidade cria a norma, mas uma vez a norma criada, ela também vai nos condicionar a partir disso, que nós que não éramos afetados, passamos a ser afetados em determinados aspectos. Veja agora o marco da internet, que vai entrar em vigor agora. Se veja, as normas, elas mudaram as normas de conduta da Microsoft, tanto que vocês estão com problemas do Teams, há uma série de problemas do Teams por causa das novas políticas que estão sendo adotadas, mas em termos nacionais, mas também reflete a questões mundiais. Então, são novas regras que estão sendo estabelecidas pela necessidade de alguns que vão afetar a todos. E nós vamos estar sujeitos a essas novas necessidades. É assim que funciona. Não, é o seguinte, no Teams, nunca vimos nenhum problema no Teams. Nós vamos ter novas regras de conduta. São novas regras de conduta, você não está sentindo ainda, como nós, professores, e isso foi um dos objetos de nossa questão na reunião de ontem, as novas políticas a respeito disto, elas vão nos afetar. Isso no cotidiano do uso dessa plataforma. Outras também vão adotar, porque nós vamos ter, entrando o ano que vem, as novas normas relativas à proteção de dados. Por que nós temos a necessidade de proteção de dados? Temos, tudo bem, mas ela nunca foi tão premente quanto algumas pessoas que foram afetadas diretamente com isso e têm, eventualmente, um poder. Tem, eventualmente, poder. Então, é curioso ver como as normas elas vão ditar as nossas condutas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o acompanhar, e o que trabalha o direito à ação privada, né? Ele trabalha no conflito de leis e solução ao conflito de leis. Então, ele vai trabalhar com o cotidiano, as normas do cotidiano. Por que nós vamos ter alguma forma de pensar diferente? Nós temos que contextualizar, porque naquele momento era necessário. Então, quando a Camila levanta, mas isso na questão dos estados, é claro que é na questão dos estados, mas também na questão particular, nas relações entre particulares. Ele também é um avanço nesse contexto. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Apenas a gente não se apercebe, só que nós estamos intimamente ligados a esse cotidiano. Então, quando você cria uma norma, você cria uma lei, a partir de uma necessidade, mesmo que até então nós não éramos afetados, porque nem somos café pequeno, nós passamos a ser afetados também por isso. E ela passa a nos condicionar, passa também a reger o nosso cotidiano como uma nova realidade. É uma nova realidade. É muito legal se você parar para pensar. O direito vai surgir em razão da necessidade social. Mas a necessidade social nem sempre é a necessidade de todos. É a necessidade de grupos hegemônicos num dado momento, num dado local, mas, uma vez implantada, vai nos afetar. Uma vez implantada... Professor, agora que a Suelen acabou comentando ali do Teams, eu queria te perguntar, mais uma vez, especialmente agora com o problema que deu para gravar as aulas anteriores, se o senhor não consideraria usar o Teams enquanto plataforma, pela facilidade de ter essas aulas gravadas e a gente poder consultar o material depois.
Mas vocês têm essa possibilidade de ter as aulas gravadas. É só você entrar no Moodle, todas as nossas aulas estão gravadas lá. No Moodle Não, tem. tudo bem, mas digo assim, por questões de plataforma, assim, às vezes, por exemplo, quando para entrar na reunião a gente tem um problema com áudio, algum tipo de coisa relacionada a esse assunto, é, eu digo assim, como todos os professores utilizam e é uma plataforma um pouco mais fácil para os alunos, se você não consideraria utilizá-la em vez do Zoom. Então, eu tenho uma péssima notícia para vocês. O sistema, o Grupo Anima. Segundo a nossa vontade social aqui, que está sendo, sabe, exacerbada pelo momento presente, eu gostaria de te consultar nisso de novo. Não, tudo bem. Eu não gosto da plataforma do Zoom, ela é muito lenta para mim. Mas do Zoom não, do Teams, ela é muito lenta. E o Grupo Anima, ele vai adotar a plataforma Zoom. Ele vai abandonar o Teams. Então, é uma... Aproveitem com os professores que vocês têm ainda o Teams, mas não vai ser a plataforma do Grupo Anima. Ele rescindiu a questão do sistema com o Teams e vai adotar o Zoom. Então, esse é, pelo menos, a informação de ontem que nós tivemos. Lembre-se, Camila, você tem acesso, o que eu faço? Eu gravo a aula, depois eu coloco no YouTube, sempre da escola, certo? Turma da manhã ou da noite, eu coloco no YouTube, e aí coloco o link para vocês terem acesso. Então, tem acesso sempre, sempre, sempre. A todas as aulas. A última aula que houve um problema por causa do tumulto que teve. Foi uma aula atípica. E o engraçado é que teve tumulto na parte da noite e na parte da manhã. Isso acontece. São coisas que acontecem. Nesse sentido. Então, Camila, você tem exatamente... eu não tenho a aula gravada, não tem problema. Você pode buscar no YouTube. Você tem, daí vai ter o link que está disponível exatamente no Moodle, todas as aulas, e aí é só clicar e assistir. Então, não tem prejuízo. Você não precisa... a única dificuldade é entrar, mas o link é o mesmo, né, de todas as nossas aulas. Se você salvar o link, você vai ter acesso tanto nas quintas, então temos ali das quintas e das sextas-feiras, ela é o mesmo link, que é o mesmo horário, então dá para fazer, eu preparei para isto. Você tendo salvo isso, é só entrar. Já tem a senha, tem tudo. Eu procurei facilitar o máximo dentro desse sistema. E sei que o Grupo Anima vai adotar o Zoom como plataforma, até a segunda ordem. Então, o Teams vai ser gradualmente abandonado. Tá bom, Camila? Eu sei que não era exatamente o que você queria ouvir, mas... Professor, que nem eu falei, assim, eu entendo a questão, mas o problema realmente não é se a aula está disponível ou não depois, é a dificuldade que a gente tem de entrar, às vezes, e o Zoom, eu não sei se ele é um pouco mais pesado que o Teams, quando você tem algum tipo de problema na internet, o Zoom, ele para de funcionar muito mais rápido que o Teams, sabe? E eu acho que provavelmente não é um problema para o senhor, mas muita gente que mora mais afastado tem às vezes alguma questão, algum problema de internet. Eu Isso. particularmente sofro bastante com isso, especialmente com a questão do Zoom, mas eu entendo sem problemas. Eu queria te consultar de novo nisso, porque eu sei que bastante gente também prefere a outra plataforma do Teams, mas muito obrigado pela sua resposta. Não, mas veja, exatamente para vocês não serem prejudicados, a aula vai estar sempre disponível. Sempre disponível. Eu concordo Ok. com você. A minha preocupação exatamente é que vocês não sejam de forma alguma prejudicados. Mas de forma alguma. Eu confesso a você, por exemplo, eu tenho dificuldade com o Teams. Eu já tenho
se você colocar mais pessoas, eu acho o Teams invasivo, se você quer saber. No meu outro computador, ele aparece, eu não consigo tirar ele aparece o Teams toda vez, como uma forma invasiva. E eu não gosto de nada que seja invasivo. Eu já implico com a Microsoft um bocado. Tem um certo ranço com a Microsoft? Tem, eu sempre tive. Eu sempre tive um certo ranço. Tanto que o sistema meu, eu uso o Chrome, eu não uso o sistema do Explorer da Microsoft, porque é aquela história. Eu sou de uma geração, a governo, eu sou contra. Não eu concordo com você se eu disser assim, pô, mas isso é uma implicância. É verdade. É verdade. Eu poderia superar essa questão, mas que eu considero o Teams invasivo, considero só isso. Ah, é. É uma questão Professor, que. Oi. mas com relação a isso do Teams ele iniciar automaticamente, dá para você abrir ele e mudar a configuração, porque isso também acontecia comigo e em vários outros programas. É parte da configuração, isso dá para ativar, ele sabe Isso. quando quiser. Isso se chama incompetência da minha parte. É claro que eu poderia fazer, me dedicar um tempo para mudar essa configuração. E eu fiz isso com o Cleans, que era também outra coisa invasiva, mas é uma coisa que dá para trabalhar. Mas eu concordo, veja, aí é uma questão de escolha. O que levantou a Camila é uma coisa realmente importante. Eu peço, a minha parte, para mim, eu realmente, todos os congressos, eu vou ter um congresso agora de direito dos grupos de pesquisa. Inclusive, a Michele deve participar, né, do grupo aí conosco aqui da Unicuritiba, mas é a plataforma Zoom. Sempre tenho utilizado a plataforma Zoom e, para mim, tem sido perfeito. Mas tudo bem, vou pensar nessas questões ainda. Vou dar nessa sexta-feira à tarde, eu vou dar uma olhada da questão do Teams e vamos ver o que dá para fazer mais à frente. Mas que eu realmente acho o sistema Teams mais lento, mais complicado, acho. Bom, vamos lá, Infante. Feito esse nosso tempo, então nós estamos trabalhando exatamente. A escola francesa ela vai traduzir uma pressão em um dado momento, num dado local, dos dois lados. Esta ideia d'Argentré, que fala da questão territorial, ela vai ser adotada. Veja, é uma questão. Nós tínhamos ali a ideia do territorialismo das leis, que vai fazer com que surja a Idade Média. Surge a Idade Média. Então, nós vamos ter aí o princípio do ius solis, em vez do ius sanguinis. Você vai ter os servos da gleba, você vai estar ligado à tua terra. E só vai ter algum direito quando estiver fora da tua terra, na questão do desenvolvimento da participação direta da igreja, na questão de asilos, de abrigos, do dever que o senhor feudal tem com relação ao peregrino, mas em relação aos bens do peregrino, se ele não tiver herdeiros nascidos na terra onde ele se encontra, ele vai perder todos esses bens para o senhor feudal. O Tuadoban, o albinágio. Então, nós vamos ter essa situação bastante. Você tem a garantia da vida, e olha lá, a garantia da vida. E agora não. Agora nós estamos começando a mudar essa noção para possibilitar, embora tenhamos o princípio da territorialidade, para questões, mas o contexto é diferente.
ele vai falar de bens, de pessoas, mas a possibilidade de você poder usar, ter uma certa proteção, mesmo estando fora do seu território. São várias coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, como bem lembrou a Camila, ao mesmo tempo nós vamos ter uma questão importante para a formação dos Estados modernos. Mas nós temos que pensar, em termos macros, criar-se os Estados modernos, mas em termos micros, a relação do cotidiano, o que isso se traduz no cotidiano. O que se traduz no cotidiano é muito importante. E a escola que sucede à escola francesa vai ser exatamente a escola holandesa. Qual que era a premência da Holanda? Aqui, essa parte aqui. Ó. Qual que vai ser a premência da Holanda? Ela se torna protestante, mais propriamente calvinista, então é mais radical do que os luteranos, é uma posição mais radical, e, ao mesmo tempo, ela vai tornar possível que no cotidiano, tá? No cotidiano, nós tenhamos algumas reivindicações. Tá? Nós tenhamos algumas reivindicações. E quais são qual é a discussão aqui? Eu quero me tornar independente da Espanha. O que eu faço para me tornar independente? Eu vou pegar aquelas ideias da Gentré e vou aprofundar. Então, na escola holandesa, nós vamos ter, através de Ulrich Huber, a ideia do territorialismo acentuado. Mas é diferente do droit d'Aubain. Tá? É um contexto diferente do droit d'Aubain. Tá? Esse contexto do droit d'Aubain, que ela na questão da sucessão, dos filhos de peregrinos, que acabavam sempre estando na mão do senhor feudal, e era uma concessão a título precário, porque você só tinha garantia da vida. E para não ser perseguido pela população local, em razão, não esqueça que a cada 70 anos nós vamos ter uma nova peste. As condições de higiene da época eram condições extremamente precárias, e isso faz com que a crendice popular também era muito, muito complicada. E nesse patamar, nós vamos ter um problema sério. Então, você vai ter garantia de vida. E olha lá, em nome em nome da piedade cristã. Em nome da piedade cristã. Caramba! Então, eu tenho ali apenas uma concessão por causa da piedade cristã, em homenagem aos peregrinos que vão a Roma, que vão estar circulando. Eu tinha uma situação bastante complicada em relação a isso. Agora não. Agora nós estamos discutindo a criação da formação do Estado moderno. E a formação do Estado moderno, ela necessariamente vai abarcar alguns aspectos importantes no nosso cotidiano. O que nós temos de discutir? Nós temos que ter uma lei nacional que vai ser aplicada a todos. Como lei nacional? Então, exatamente, o Ulrich Huber vai colocar de uma forma brilhante. Então, as leis de cada Estado imperam dentro de suas fronteiras e obrigam a todos os súditos desse Estado, mas não produzem efeitos além dessas fronteiras. Isso é um fato importantíssimo, importantíssimo. Então, imperam dentro das fronteiras. Então, obrigam a todos os súditos. Quem são os súditos? Quem são os súditos? Os súditos de cada Estado são aqueles que se encontram no seu território. Vejam, nós estamos aqui a partir exatamente da ideia da formação dos Estados modernos, O Tratado, a Paz de Westfália, em 1659, vai dizer que os súditos vão seguir a religião do príncipe. Ponto. Mas nós vamos ter todo esse contexto atrás. Então, a posição do príncipe
ela vai ser muito importante na medida em que os soberanos de cada Estado devem se conduzir de modo a tornar possível que as leis de cada Estado, além de serem aplicadas dentro das suas fronteiras, conservem sua força e eficácia fora das fronteiras. Como é que vai acontecer isso? Por um ato de gentileza, a comita agência, uma cortesia internacional. Eu vou permitir que você esteja sujeito à sua lei nacional, no que compete às suas relações privadas. Lembre-se que as questões do delito é sempre público. Então, o direito penal é sempre territorial. Mas as questões de natureza privada, você possa ter a aplicação de suas próprias leis, mesmo estando fora das fronteiras. Então, é uma mudança muito grande que acontece em relação ao direito feudal. É uma mudança muito grande. Nós estamos aqui falando de um direito nacional. Pela primeira vez, estamos falando de um direito nacional. Isso é muito importante. O nosso curso de RI, ele é consequência disto. Isso vai ser consequência disso. Pois é. Então, ao lado da escola holandesa, nós temos a próxima escola, já aí no final do século XVIII, mas principalmente no século XIX, que é a escola alemã, que ela também vai tratar de um problema do cotidiano. Nós vamos ter, a partir do século XIX, e propriamente a partir da paz do Tratado de Viena de 1815, nós vamos ter um teatro na região chamada Germânia, na região chamada Alemanha, que vai ser muito importante. Nós vamos ter, de um lado, na questão política, temos a Confederação Germânica. Isso é uma coisa importante. Então, Confederação Germânica. Do outro lado, nós também temos a questão comercial. Nós temos a União Aduaneira. A União Aduaneira Alemã. E esta associação entre a questão política e a questão econômica, lembre-se que a União Aduaneira, nós temos o que? A União Aduaneira contém dentro de si uma área de livre comércio, mas ela vai além. Na União Aduaneira, nós temos o imposto de importação vai ser o mesmo. Então, nós temos a TEC, a Tarifa Externa Comum. Nós estamos aprimorando o cenário. E como é que isso aí vai tentar se traduzir na questão do cotidiano, nas nossas relações sociais? Nós, se vivêssemos naquela época, então nós vamos ter que tentar harmonizar isto. E aí que vai entrar o Johannes Hertius, na escola estatutária alemã, colocando princípios que praticamente são os mesmos que nós adotamos hoje. Que o estatuto pessoal vai se basear na lei do domicílio, que o estatuto real é o da situação da coisa. Lembre-se que o real é pessoas, bens e atos de fato jurídico. Isso que existe. Isso que existe. Sempre é o que vai existir. Então, o que diz respeito às pessoas é a lei do domicílio. O que diz respeito às coisas, o chamado estatuto real, é onde ela se encontra. E os atos e fatos jurídicos, que ele vai chamar de estatuto regulador da forma, é o lugar da celebração do ato. O que ele está tentando aproximar? Então, nós temos ali uma confederação e temos uma união aduaneira. E vamos, então, tentar harmonizar as leis em todos os estados alemães para ter um mesmo discurso. Claro que a questão final não deu certo como se pretendia. Que o rei da Prússia recusou o oferecimento da coroa da Alemanha. Ele preferia conquistar de outra forma esta coroa, vai se tornar imperador. Pois é, então nós temos essas são as 4 escolas tradicionais. E elas vão formar o Estado moderno, isso é muito legal. Vão formar os Estados modernos. Bom, ao lado disso, nós estudamos na última aula, do outro lado do oceano, nós vamos ter o aparecimento de uma escola anglo-americana e de um personagem extremamente importante, que é a figura do Joseph Story.
Então, a figura do Joseph Story vai ser muito importante nesse contexto. Principalmente levando-se em conta a formação dos Estados Unidos. E, nesse caso, nós vimos na última aula a utilização, mais do que em qualquer outro momento, da lei como instrumento de poder. A lei vai ser usada como instrumento de poder. Isto é muito importante. Se a lei vai ser usada como instrumento de poder, nós vamos ver, e a lei vai dizer a respeito do quê? As pessoas, aos bens e os atos e fatos jurídicos. Sempre. E nós vamos ter que contextualizar em qual momento, nós estamos falando em 1834, há um avanço para o oeste, um avanço enorme para o oeste. Os americanos estão se expandindo e, para isso, eles vão ter que discutir alguns aspectos importantes que não são por acaso, são frutos de necessidade e de dominação hegemônica de uma classe em relação a outra, de um direito em relação a outro. Malgrado o Joseph Story defendesse a ideia da aplicação da boa justiça, a boa justiça depende de quem está do lado do cabo, ou do chicote, da ponta do chicote. Então, é uma coisa que vai ser complicado. Embora o cara tenha sido um gênio, de fato foi um gênio. O que ele vai fixar? E isso é uma coisa importante. Nós temos a Lei Geral do Domicílio, mas com exceção da capacidade de contratar. O que ele está falando? Do outro lado do Mississippi. Vale a lei do lugar do contrato. A regra geral é domicílio, mas se eu estiver do outro lado do Mississippi, vale a lei local do contrato. Veja, eu estou usando a lei como instrumento, é fascinante. O casamento, a capacidade, a forma e a validade, a lei do lugar da celebração. Se eu estou do outro lado do Mississippi, estou casando com uma menina de 12 anos. Só que o próprio Story coloca que a aplicação dessas normas não vale para a questão relativa à ordem pública. A questão relativa à ordem pública, ou seja, do lado de cá do Mississippi, essas leis não teriam aplicabilidade. Ou seja, aquele casamento que eu fiz lá com a menina de 12 anos, para esse lado aqui não vale, que vai ferir a ordem pública. E aqui, então, eu posso me casar com uma donzela da sociedade. Estão usando, às vezes, ela é brilhante. Ela é brilhante. Eu posso usar a lei como instrumento de poder. E ela é perfeitamente justificável. Vocês só estão prestando atenção nisso que eu estou levantando, porque eu estou apontando essas coisas. Senão vocês achariam a coisa mais natural do mundo. Achariam isso absolutamente coerente. Olha, e tem coerência mesmo. Nós, quando recebemos a lei, é feita uma nova lei, nós vamos seguir, nós somos que nem, não digo que nem o gado, né? O povo marcado, o povo feliz, mas nós simplesmente vamos seguir as normas sem parar para pensar o que elas significam. Sem parar para pensar o que elas significam. Eu estou dizendo para vocês, pessoal, a nova lei que vai entrar em vigor em 2021, que fala do acesso à informação, ela vai nos afetar em cheio, em cheio. Novas normas de condutas vão ser estabelecidas, novas regras vão ser estabelecidas, e nós vamos apenas seguir o fluxo, porque não paramos para pensar. Não paramos para pensar. Lembre-se que a nossa matéria, ela fala do conflito de leis e solução do conflito de leis. Nós temos que parar para pensar o tempo todo. E o meu objetivo, e sempre foi um objetivo declarado, é que vocês tenham, que vão seguir a questão do comércio internacional. É evidente, é uma área que eu acho, onde vai se ganhar dinheiro hoje? Na área de comércio internacional. E quem que pode ter vantagem em relação a isso? O aluno de relações internacionais. Por quê? Porque tem uma visão holística do mundo. Ele é capaz de parar e pensar e contextualizar o que está acontecendo. E não seguir como o povo marcado, o povo feliz. Vocês têm essa capacidade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, o que levanta o Joseph Story, ele vai trabalhar na questão do casamento, na questão de bens, onde deve ser feito o contrato,
o lugar da sua feitura, o lugar da sua educação, tudo isso nós vimos na aula passada, a questão de sucessão. É quase paralelo com o Joseph Story, mas um pouquinho depois, já no momento de unificação alemã, nós temos o papel de outro gênio, um cara gigante no seu tempo, que é Carl von Savigny, que vai criar as regras que nós usamos hoje, aqui no Brasil. O BGB vai ter a influência do Savigny e nós vamos estar muito atrelados a essa questão. Que ele vai, essa comunidade de diferentes povos, essa ideia que ele vai trabalhar. Então, o que ele vai trabalhar? O que nós vamos trabalhar ainda na aula de hoje? As chamadas regras de conexão. A chamada regra de conexão. Ele coloca, então, em cada relação jurídica, o direito mais em conformidade com essa natureza própria e essencial dessa relação. E o que é a relação jurídica? Vai falar sobre pessoas, sobre bens e sobre atos e fatos jurídicos, mas sempre, só sobre esses três. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. As nossas relações são sempre determinadas nesse patamar. Não existe outra coisa. Então, o direito mais em conformidade a cada relação jurídica é encontrado por meio da localização da sede. Onde é que nós vamos localizar a sede? Então, a sede, se for para a questão de pessoas, vai ser o domicílio, no que vai dizer respeito ao seu estado e capacidade. Se for a coisa, vai ser no lugar onde ela se encontra. Se for os atos e fatos jurídicos, vai ser a parte onde ela deva ser solucionada, né? Onde deve ser feita. E ele coloca, ele também é um homem de sua época. Ele vai combater que não se deve considerar essa comunidade de direitos entre os diferentes povos, algumas relações que, na relação alemã, seria inadmissível, segundo a ótica dele. De fato, ele vai combater a poligamia, a morte civil, a escravidão, a ideia de proibição da aquisição de propriedade imobiliária dos judeus, ele também vai combater, que até então, em alguns estados alemães, existia isso. Não, isso é absurdo, né? Isso é uma questão que tem que ser combatida. Não pode haver uma comunidade que defenda uma coisa dessa. Realmente, ele vai plantar o que nós pensamos hoje do direito moderno. Bom, e sempre tem alguém que quer tumultuar tudo, também vimos, que é e também justificável, que é o Pasquale Mancini. O Pasquale Mancini vai dar uma aula inaugural em 1858, na Universidade de Turim. A aula inaugural, então, aquela grande aula que vai servir de parâmetro para todos os 5 anos de curso, no caso do direito, 4 anos de curso, no caso das relações internacionais. A aula inaugural sempre foi uma coisa importante. Então, são os grandes momentos, né? A última aula, que é aquela que o professor possa dar, né, como paraninfo, ou a primeira aula, a aula magna que vai marcar o andamento do curso. Para vocês terem ideia, qual que foi a aula magna da minha entrada do curso? Foi um professor de direito romano, que era ministro do Supremo. Lembre-se que eram poucas faculdades na época. E ele deu a aula inaugural e influenciou tanto minha vida que eu fui professor de direito romano e direito nacional, que tem tudo a ver também com o direito romano. Então, José Carlos Moreira Alves, que deu essa aula inaugural, proferiu o ministro, sobre questões romanas, e para mim marcou muito, muito. Ele influenciou notavelmente a minha escolha, né? Os árabes que têm aquela expressão, serendipity. O que é serendipity? É uma mudança de rumo. É o resultado de uma escolha. Nós somos o resultado das nossas escolhas. O fato de vocês estarem fazendo relações internacionais e não estarem fazendo medicina, ou economia, ou matemática, ou medicina,
ela vai forjar a forma como vocês vão raciocinar em relação às coisas. Então, nós somos o resultado de nossas escolhas. Sempre somos o resultado das nossas escolhas. E isso é um fato legal. Para mim, foi um resultado. E o que o Mancini fez? É uma aula inaugural. Ele vai colocar uma situação que estava em um frenesi no reino da Sardenha e Piemonte. Um frenesi no reino da Sardenha e Piemonte. Realmente é uma coisa muito forte. Que era a questão de uma equivocada a expressão, né? Reunificação italiana. A ideia da reunificação italiana. Era uma situação que nunca tinha acontecido, porque a Itália só esteve sob o jugo do Império Romano, e eram romanos e italiotas, eram coisas diferentes. E nós vamos ter essa situação, que é muito curioso. Então, como é que eu vou tentar ter um discurso que possa... veja, eu não quero a independência, eu quero a conquista. Eu quero a conquista. Então, eu vou até me aliar com vários aspectos. Veja, que até a Camila comentou, nós temos a região da Savoia italiana, mas nós temos regiões que foram cedidas à França, em troca da França se aliar a Piemonte contra os austríacos e conquistar essas áreas aqui. Já que eu conquistei essas áreas aqui, isso aqui ainda não tinha sido conquistado, isso aqui foi depois. Já que eu conquistei essas áreas aqui, eu vou aproveitar para pegar essa parte do sul, que, por acaso, o rei tinha sido derrubado com um golpe republicano, uma campanha de Garibaldi, que fez com que o rei de Nápoles fugisse. E eu convenço a Giuseppe Garibaldi que isso aqui devia ser uma coisa só. Claro que eu pretendo conquistar os territórios da igreja, e o Garibaldi, que era contra a igreja, ele era ateu, radical, republicano e ateu, ele, num primeiro momento, é convencido, depois muda de ideia, mas é assassinado, desaparece. E nós vamos ter, então, a unificação italiana. Para unificar a Itália, nós vamos ter que criar normas. É uma coisa nova. Então, é um novo discurso. Esse discurso, para poder fazer algo, eu tenho que ter uma justificativa teórica. Eu posso fazer ou de algo pré-existente, ou posso criar uma coisa a partir do momento que eu vá desenvolver. Na própria Itália, por exemplo, a Itália fascista, o fascismo não era uma ideia definida. Ela vai ser construída ao longo do domínio de Benito Mussolini no território italiano. A teoria do fascismo ela é algo fruto da necessidade. Eu vou, na medida que for necessário, eu fui criando toda uma doutrina. Mas ela também pode ser pré-existente e pode ser uma justificativa, que foi o caso. Então, o Pasquale Mancini, ele vai defender sua ideia em um tripé. Ele vai defender que ao trinômio, nacionalidade, liberdade e soberania. Então, o que vai traduzir isso no dia a dia? No dia a dia. Então, a lei que vai reger a pessoa não é mais do domicílio. Nós temos que ter uma coisa nova. Somos todos italianos. Somos todos. Criei um país. Eu vou ter que criar uma língua. Qual é a língua que vai ser falada de Florença? Por quê? Em homenagem a Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri. Então, vamos aprender o italiano. É o florentino, o antigo florentino passa a ser o italiano. A Alemanha vai fazer a mesma coisa, mas o antigo florentino passa a ser o italiano. Eu criei isto. Então, as questões vão ser regidas pela nacionalidade, não mais pelo domicílio. É o princípio da nacionalidade que vai reger a questão do Estado, capacidade, as relações de família, as sucessões, vai ser a nacionalidade. Já as coisas atinentes a bens
e atos e fatos jurídicos, eles estão na segunda questão, no princípio da liberdade. Então, os contratos e bens, elas seriam questões supletivas, e a lei, as partes podem livremente escolher. É o princípio da liberdade. Só que parece para as relações privadas, né? Se for para a relação pública, e se for tratar de imóveis, como relação pública, nós temos o princípio da soberania, que vai ser forçosamente ligada às leis do foro. São leis de direito público, ordem pública, e que as autoridades locais vão exigir que sejam cumpridas, que sejam aplicadas em todas as pessoas que se encontram dentro desse território. Ele provoca uma revolução. De fato, ele vai provocar uma revolução. Tanto que, a partir de Mancini, nós vamos ter aí um mundo dividido. Quando nós formos estudar daqui 4 aulas, a parte ligada ao Estatuto Pessoal, nós vamos ver exatamente essa briga, que é uma briga maior do que a gente pensa. Ok, então, são as grandes escolas que nós vimos? Sim, são as grandes escolas. Bom, antecipando, como eu já comentei há algum tempo atrás, temos as grandes escolas. Para que elas vão servir? Essas grandes escolas vão servir para quê? Para nós compreendermos melhor a aplicação da norma. A aplicação da norma que vai reger as nossas vidas, de cada um de nós. Então, como é que nós vamos tratar o fato da vida, o cotidiano, e a norma que vai regê-lo? Nós construímos, o direito vai ser construído a partir da experiência da classe hegemônica. Ela vai a partir da necessidade que ela tem, e que nós até então não podíamos ter, mas nós passamos a estar sujeitos a ela. Passamos a estar sujeitos a ela. Então, qual é o raciocínio que nós vamos ter que trabalhar em torno disso? Bom, é o que nós chamamos de regras de conexão. Regras de conexão. O que são as regras de conexão? Em termos de direito ao seu privado, nós podemos dizer que são as normas estabelecidas pelo direito ao seu privado, que vão indicar qual é o direito aplicável às diversas situações jurídicas que possam ser conectadas a mais de um sistema legal. Quais são as diversas situações jurídicas que falam a respeito às pessoas, aos bens e aos atos e fatos jurídicos? Só existe isto. Só existe isso. Então, o que é conexão? É o contato entre uma situação da vida e a norma que vai reger. É a situação da vida e qual que vai ser a norma que vai reger. Nosso sistema é um sistema codificado. Então, as nossas relações do cotidiano são regidas pelo Código Civil. Neste exato momento, agora, nós temos a aplicação das normas previstas no Código Civil. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo? Nós temos aí, é um contrato de prestação de serviço. Vocês contratam a mantenedora, e vão pagar pelo serviço um valor, e ela tem ela vai dar a prestação. Então, como contraprestação, vocês vão ou prestação, depende do ponto de vista, vocês vão pagar, e ela vai dar como contraprestação oferecer a profissionais habilitados para dar a aula. Qual que é a minha relação? Nesse exato momento, a minha relação é um contrato de trabalho com a mantenedora. E qual que é a nossa relação? Nós estamos fazendo esta aula via internet. Então, existe um contrato também de prestação de serviços entre, eu não sei qual que é o de vocês, eu uso a Copel, mas qual que vocês usam, é o sistema que vocês usam, que possibilita que vocês possam ver online o professor. Mas nesse exato momento. Então, a nossa relação, a relação jurídica, o fato da vida,
que é exatamente a aula, e a norma que vai reger. A norma que vai reger. É o tempo todo isto. É o tempo todo, é uma repetição o tempo todo. Nós temos que estar atentos a esse fato. Então, tá bom. A ligação. Então, como é que funciona o raciocínio? Eu vou explicar em termos teóricos, que parece uma coisa, parece um linguajar de outro planeta, mas depois vamos colocar na questão concreta e vocês entendem bem. Então, o que faz o direito à ação privada? Lembre-se, ele estuda o conflito e solução de conflito de leis. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai primeiro ter que classificar a situação. É um fato concreto. Então, a situação ou relação jurídica. Dentro de um rol de coisas. Qual rol de coisas? Parece que é muita coisa. Pessoas, bens ou atos, fatos jurídicos. Então, esse rol de qualificações. Eu estou falando sobre bens, eu estou falando sobre pessoas, eu estou falando sobre atos e fatos jurídicos? Vai depender. Por isso que nós vimos na aula passada, eu coloquei os exercícios. Nós vamos fazer, nas próximas semanas, vários exercícios, para que quando for feita a prova, fique até mais fácil. Mas veja que questão interessante. Então, ele vai classificar a situação ou relação jurídica. Ok. O que ele vai ser? Ele vai localizar a sua sede. E daí você vai aplicar o direito, o que prevê esse direito. Então, traduzindo, se falar sobre pessoas, aqui no Brasil, eu aplico a lei onde a pessoa está domiciliada. Então, localizei a sede jurídica, onde a pessoa está domiciliada. Ela pode estar domiciliada no Brasil ou pode estar domiciliada fora do Brasil. Se estiver domiciliada fora do Brasil, eu aplicando a lei brasileira determina que eu aplique a lei de onde a pessoa está domiciliada. É diferente da questão processual. Vai ser o juiz que vai aplicar aqui no Brasil, usando o Código de Processo Civil brasileiro, mas ao aplicar a lei na questão do fato concreto, eu posso aplicar outra lei que não é brasileira. Por quê? Porque a própria lei brasileira manda que eu aplique. Então determina a aplicação do direito vigente. O que significa? O que significa? Então, o primeiro momento é a classificação da questão jurídica, que pode versar sobre o estado e capacidade da pessoa, a situação do bem ou ato e fato jurídico. A segunda parte é a localização de qual lei que eu vou aplicar. Então, se eu disser a respeito à pessoa, eu vou dizer, vai ser ou a sua nacionalidade ou o seu domicílio. Depende de cada país, ou da nacionalidade ou do domicílio. Se for de bens, onde a coisa estiver localizada. E se for ato ou fato jurídico, ou onde foi constituído, ou onde deva ser cumprido. Aí eu vou passar para o terceiro momento. Localizado, eu vou aplicar o direito que está vigorando. Vou aplicar as normas. Algumas normas, elas, pelo fato de sua repetição, elas vão receber uma alcunha. Algumas regras de conexão, em razão da sua repetição, a doutrina vai dar um nome. Não se assuste pelos nomes, são só nomes, mas elas vão explicar algumas coisas. E os nomes que são escolhidos, geralmente, ou está em inglês, ou vai estar em latim. Então, quais são algumas regras de conexão? Claro, na prova não vai cair, eu não vou perguntar latim, nem tem sentido. Nós vamos aplicar a lei sem ter que chamar de questões, usar o latinório. Então, Alex Dani,
É a lei do lugar onde as consequências do ato se manifestaram, as consequências do ato ilícito. As consequências do ato ilícito para reger a obrigação resultante do ilícito. As consequências. Ele pode ter sido feito em outro lugar. Mas as consequências, vamos dizer assim, fica fácil pensar nos Estados Unidos, é como se tivéssemos 50 países lá. Eu sou do Colorado e estou em viagem, eu sou de Nevada, estou em viagem para Los Angeles e sofro um acidente. Em razão desse acidente, meses depois, manifesta-se, já no Colorado, uma doença, aparece um problema. Então, o lugar onde se manifestaram as consequências do ato, houve uma batida lá do ato ilícito e as consequências, eu estou aqui no Colorado, sofrendo as consequências. Entenderam o sentido? Então, podemos discutir a questão da lex dami. Lex recit, ou quando sempre tem o latim, o A, E, não pronuncia o A. Então, lex recite, não citai, cite, ou lexitus. A coisa é regida pela lei do local onde está situada. Esta é a regra para os imóveis. Para os imóveis, sempre fala da coisa, do bem, né? É regida pela lei do lugar onde ela está situada. E se for bens móveis? Se for bens móveis, aplicamos essa regra aqui. Mobilia secundum personam. A mobília segue a pessoa. Né? Mobilia secundum personam. Então, certos bens móveis são regidos pela lei do local onde seu proprietário está domiciliado. É o caso do Brasil. Os bens móveis seguem onde está o dono. E olha aquela influência lá do Joseph Story. Lex loci celebrationis. O casamento é regido no que tange às suas formalidades pela lei do local de sua celebração. E nós vamos ver quando formos falar em casamento, que no caso do Brasil, se não estiver presente determinadas fórmulas, determinadas regras, determinadas formalidades, o casamento será nulo. Um dos casos, o juiz de paz ou a autoridade competente que tenha poderes para isso, ela tem que falar necessariamente: em nome da lei, eu vos declaro casados. Nós vamos ver isso aí mais adiante. Tem que ter isso. Se não falar isto, é um vício. Aí não tem casamento. Casamento é nulo. São algumas coisas interessantes. Nós vamos ver como é que funciona no Brasil. The proper law of the contract. É uma prática do direito britânico que indica o sistema jurídico no qual o contrato tem a mais íntima e real conexão. Nós estamos falando aqui de contratos internacionais, que vão envolver, muitas vezes, pessoas de países diferentes, bens e situações, são aqueles contratos complexos, que não vai ser objeto de nossa... Mas eu sempre considero... e ainda talvez um dia eu faça, mas eu fico com certa pena de quem vai ter que estudar sobre isso, é o contrato de Edning. O contrato de Edning é o típico contrato que nós vamos aplicar regras que vão envolver esse sistema britânico. O contrato de Edning é um contrato complexo. É aquele contrato que vai envolver vários tipos de contrato. O que é o contrato de Edning, por exemplo? Imagine, uma empresa contrata outra empresa para montar para ele uma empresa. Tá? Eu quero uma fábrica pronta, com todas as relações. Claro que é um contrato altamente complexo. Eu vou entregar para você uma empresa pronta.
inclusive com os contatos. Eu fiz um contrato com você, um contrato de Edning. Então, você vai ter que montar para mim uma empresa, estabelecer, inclusive, com os contatos e vai me entregar tudo pronto. Vai entregar tudo pronto. É um tipo de contrato, né, que vai usar essas regras. Mas não é um contrato que eu vou pedir para vocês trabalharem, eu vou pedir contratos mais simples para vocês. Então, não se assustem com ele necessariamente. Bom, outro contrato. Lex Patri. Lex Patri. Então, a lei da pátria. Lei da nacionalidade da pessoa física, que vai reger o seu estatuto pessoal, sua capacidade, seus direitos de família. Não é o caso do Brasil. Nós usamos debaixo aqui. Lex domicili. Lex domicili. Então, lei do domicílio, que vai reger o estatuto, a capacidade da pessoa física. Lex domicili. Bom, lex loci actus. Lei do local da realização do ato jurídico. Parecida, mesmo, quase igual. Então, locus regit actum. Lei do local da realização do ato jurídico para reger suas formalidades. É o caso, em muitos casos, aqui é o caso do casamento, que vai estar presente. Lex loci contratus. Lei do local onde o contrato foi firmado. Usamos muito isso na parte de contratos internacionais. Lex loci solutiones. Lei do local onde a obrigação principal deva ser cumprida. Lembra ali as normas supletivas, o princípio da liberdade do Pasquale Mancini? Olha aqui, ó. Lex voluntatis. Lei escolhida pelos contratantes. No caso do Brasil, as empresas brasileiras, elas não usam a lei brasileira. Quando você vai escolher qual lei que eu quero aplicar, você pode aplicar a lei do Estado de Nova York, por exemplo. Do Estado de Nova York. Lex loci delicti. Lei do lugar onde o ato ilícito foi cometido. É sempre territorial. É sempre territorial. Lex monete. Isso é uma coisa impressionante. Lei do país em cuja moeda a dívida ou outra obrigação legal é expressa. Eu fui advogado da quarta maior indústria têxtil do Brasil, em Santa Catarina. Eles tinham 5.000 empregados. E eles queriam aumentar o seu parque industrial e compraram maquinários no exterior. E foi um contrato mal feito, porque houve a maxi desvalorização, então ele não tinha o hedge, não tinha hedge, e o contrato era em dólar. Resultado, eles quebraram. Não foi essa. Não, foi era outra, de Jaraguá do Sul. Então, eles quebraram. Professor, Oi. mas no caso brasileiro, não seria, por exemplo, não teria como se aplicar, por exemplo, a Lex Moneta para
para divisas externas, né? Porque até onde eu sei, você não pode fazer contrato em moeda estrangeira, não é? Aí que tá. Quando são duas empresas aqui no Brasil, né? São duas empresas no Brasil. Mas eu estou, não esqueça que eu estou comprando, é um contrato internacional. Eu estou importando um maquinário. E por mais que eu vá pagar em reais, né, mas a minha dívida é em dólar. A minha dívida é em dólar. Se houver uma maxi desvalorização, como aconteceu, né, como aconteceu, essa maxi desvalorização, eu não simplesmente me quebrou, né, da empresa. Eu passei a ser advogado depois da quebra deles, tentar dirimir algumas coisas, porque eles fizeram um contrato ruim. O contrato deles foi um contrato ruim. Ele não previa mecanismos de defesa contra situações de máxima desvalorização. O fato é que a empresa, lá, a empresa têxtil, ela ia receber em dólar, né, que estava exportando para o Brasil. No nosso caso, a empresa era uma importadora. Queria aumentar o parque industrial. E ela quebrou por causa disto. Ela pura e simplesmente quebrou. A dívida, tá bom, mas o contrato eu vou pagar. Não esqueça que a questão a pessoa vai receber lá em moeda conversível, vai receber em reais. Então, eu vou ter que fazer o depósito para o Banco Central vai receber esse dinheiro, vai converter em dólar e vai pagar para o local onde a pessoa está. Esse país vai receber esses dólares, aí converter na moeda local. Isso vai acontecer sempre, é um mecanismo que vai acontecer sempre. Mas o contrato foi feito em dólar. O pagamento é em dólares americanos. Mesmo que eu pague aqui em reais, ele vai receber lá o valor correspondente à moeda americana. E por isso que nós estamos falando de contratos internacionais. Estamos falando em contratos internacionais. Vai estar especificado no contrato. Vai estar especificado no contrato. Isso nós vamos ver mais adiante, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer centenas de milhares de vezes, tá? O tempo todo em contratos internacionais. Você vai ter que prever como é que vai ser a forma do pagamento e em qual moeda. Aqui tem que ser em reais. Tá bom, mas isso são contratos brasileiros aqui no Brasil. E se for um contrato de exportação ou importação? Não dá para ser em reais. O real, ele não é ainda uma moeda conversível, ele não tem força suficiente. Você vai usar em moedas conversíveis. Entendeu, Giovanni? Bom, lex locis executionis. Lei da jurisdição em que se efetua a execução forçada de uma obrigação. Lei onde o contrato é executado pelo contratado. É o caso, por exemplo, dos expatriados. A jurisdição vai ser onde foi a execução do contrato, não onde ele foi constituído, mas onde ele deva ser executado. E isso vai ser uma coisa sempre presente. Lex fori. Lei do foro, onde vai se travar a demanda judicial. Com a competência do juiz. Também vamos estudar isso aí. Também vamos estudar o juiz. Vamos estudar essa situação. Bom, Fórum Recit. Competência do fórum onde se está a coisa. São regras de direito processual. Fórum Obrigações. Competência do fórum do local onde a obrigação deva ser cumprida. Fórum Delicti. Competência do fórum onde ocorreu o delito. Fórum Dani. Competência do fórum onde a vítima sofreu prejuízo. Actus secundus fórum rei. Não é secundus fórum rei. Competência do fórum onde está localizado o réu. São algumas normas de direito internacional privado. Algumas regras de conexão que nós vamos trabalhar. Pois é. Visto essa parte, apenas os nomes,
Vamos, então, começar a nos debruçar na lei. E o objeto que nós vamos trabalhar a partir de amanhã vai ser, e eu vou pedir que vocês baixem, a Lei de Introdução à Legislação Nacional. Baixem para vocês acompanharem a Lei de Introdução à Legislação Nacional. Que nós vamos, então, começar a trabalhar algumas questões das regras de conexão, mas derivadas primeiro das pessoas e depois das coisas e dos atos e fatos jurídicos. Então, na próxima aula, na aula de amanhã, nós vamos trabalhar a Lei de Introdução à Legislação Nacional. Vai ser a nossa legislação de bolso ou de cabeceira. Aí vocês vão entender aqueles problemas que pareciam cabeludos. Vocês vão ver que não tem nada de cabeludo. Não tem nada de cabeludo. Bom, perguntas? Fernando, Camila, Júlia? Alguma dúvida? Não, para a pergunta que eu tinha, você já respondeu. Tranquilo? Então, então, a partir de amanhã, nós vamos começar a olhar isso aqui na prática. Toda essa parte teórica, essa construção, apenas para que vocês entendam que o direito é usado como instrumento do poder, sempre usado como instrumento do poder, e é fascinante por isso. Ele é fascinante. Claro, se você perguntar assim, o que o professor admira na questão do direito? A teoria geral do direito eu acho fascinante. Eu brigo muito, eu ganhei muito dinheiro como advogado, verdade. Mas se você perguntar assim, como é que eu vou... vão ter mais dúvidas, é verdade, mas eu vou estar aqui tentando solucionar essas dúvidas. Esta parte da lei usada como instrumento do poder eu acho fascinante. Embora também fique indignado. Não é à toa que eu brigo o tempo todo. As minhas convicções, elas estão sempre em xeque por causa de determinadas situações. Mas ela é fascinante de qualquer maneira. Eu acho a teoria do direito, a análise, eu aqui como cientista social, eu acho fascinante. Eu acho fascinante. E para a nossa matéria, para o nosso curso de Relações Internacionais, eu acho maravilhoso. Porque é exatamente como é que vai ser construído as próprias relações internacionais. Dos atos e fatos jurídicos. É uma construção, é um direito construído. São relações construídas. Que o real são coisas e pessoas. E o que vai ligar as pessoas, entre pessoas e coisas, são os atos e fatos jurídicos. E isso eu acho fascinante. Pessoal, não percam a aula amanhã. Claro, amanhã ainda vai estar no Zoom, mas eu vou dar uma olhada mais na questão do Teams, mas realmente eu gosto mais do Zoom. Eu realmente gosto mais do Zoom. E para mim é mais fácil o Zoom. Mas o que a Camila ponderou, professor, pode ver nessa questão, vamos dar uma olhada. Jamais me neguei a ver isso. É que, para mim, por exemplo, o Teams, e ontem foi mais uma experiência desse sentido, a imagem congela. Ela está sempre atrasada. Pode ser. Dá uma olhada nisso aí. Pessoal, até amanhã, gente. Um forte abraço, que tenham uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã, então. Tá bom? Antes que eu esqueça, amanhã eu vou passar para vocês, caso tenham interesse. No sábado vai ter o grupo de pesquisa e a professora Juliana vai falar sobre as regras para importar e exportação no Brasil, as regras vigentes, as novas regras vigentes. Para vocês é uma oportunidade. Quem quiser assistir, depois eu passo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se está aqui,
Não. Apareceu outra coisa aqui. Eu mando para vocês, então. Tá bom? Pessoal, um forte abraço para todos. Tchau, tchau, professor. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau, Até mais. professor.